Boa noite, pessoal. Nós estamos um pouco atrasados em relação ao conteúdo devido ao feriado e também aquele primeiro encontro que meu notebook descarregou e eu estava sem carregador, mas está tudo sob controle. Nós vamos hoje falar sobre medidas de tendência central e na sexta-feira eu marquei com vocês um momento ao vivo para a gente tirar todas as dúvidas, fazer alguns exemplos juntos, interagir para que segunda-feira da semana, para que terça-feira da semana que vem a gente possa então fazer a nossa primeira avaliação. Então, nas aulas passadas nós estudamos o que é a estatística, voltada também à educação. Falamos sobre levantamento de dados, a estatística envolvendo o projeto, falamos sobre variáveis, falamos sobre a construção de tabelas de frequência, tanto a frequência simples como a frequência acumulada, e também tipos de gráficos. E hoje nós vamos trabalhar medidas de tendência central. Quando eu falo em medidas de tendência central, eu estou falando nesses três tipos aqui, que é a média aritmética, tanto simples como ponderada, a moda e a mediana, que vocês até estudaram no ensino médio. Então, a estatística ela trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas e com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Dentre todas as informações, podemos retirar valores que representem, de algum modo, todo um conjunto. Esses valores são denominados de medida de tendência central ou medida de centralidade. Por exemplo, fizemos uma pesquisa sobre a aprendizagem dos alunos do Zeca Branco no 9º ano. E, a partir dessa aprendizagem, nós trabalhamos alguns conteúdos com eles, fizemos avaliações e corrigimos, tendo então notas, esses alunos tendo então notas sobre essas avaliações. A partir desses resultados, nós podemos calcular a média geral daquela turma. Digamos que o Vitor, ele trabalhou os mesmos conteúdos na turma A Niciele trabalhou na turma B e o Jackson trabalhou na turma C. Então, 3 turmas com professores diferentes e conteúdos iguais. Então, na turma A média dos alunos foi 8,5. Na turma B, da Nice, a média dos alunos foi 9. Na turma C, a média dos alunos foi 8. Então, aí nós podemos, então, tirar como resultado, como conclusão, que as turmas... Gente, os vizinhos aqui estão ficando loucos com grito. Então, a gente pode tirar a conclusão de que a turma A e B teve um maior aproveitamento do que a turma C. Aí nós podemos, então, investigar quais são os motivos que levaram a turma C a ter um rendimento mais baixo. Então, essa medida de tendência central, esses valores de média das turmas, ele vai nos dá uma informação, eles vão nos dar o norte. Então, a partir disso, nós podemos, então, fazer análises, reflexões e chegarmos a determinadas conclusões. Então, esses valores, eles representam um conjunto, tanto a média aritmética como a moda e a mediana. Vamos estudar cada uma delas. A média aritmética simples, ou simplesmente média, que nós vamos representar por esse x com um traço em cima, é uma série de conjunto de n valores, x1, x2, xn, que por definição nós vamos ter o quociente da soma desses valores pelo número deles. Então, quando eu tenho a média das minhas notas, a minha média na disciplina de estatística, eu vou calcular nada mais do que a soma das notas dividido pela quantidade delas. Então, a aluna Adriana, no 5º período, na primeira nota, ela tirou 8, na segunda nota, ela tirou 9, e na terceira avaliação, ela tirou 10. Então, a média aritmética simples, que todo mundo conhece, que é usado, então, para tirar a média dos alunos, principalmente. Então, aqui eu vou dividir por 3, porque foram 3 atividades avaliativas.
Somando tudo e dividindo pela quantidade, nós vamos ter então a média sendo 9. 9 mais 8 mais 10, 27, dividido por 3, 9. Então, a média aritmética simples, ela continua dessa forma. A média vai ser igual à soma dos valores dividido pela quantidade deles, onde eu posso resumir essa fórmula pelo somatório de xi dividido pela quantidade desses valores. Primeiro exemplo aqui, a média aritmética dos números. Então, somamos todos eles dividindo por 7, que é a quantidade de valores, nós vamos ter a média 10. Bem tranquilo. A média aritmética ponderada é uma forma simplificada de calcular a média aritmética simples. Se os números x1, x2 e xn, eles ocorrem com determinadas frequências, o número x1, x2 teve repetição, quer dizer que teve uma determinada frequência. Então, respectivamente, a média aritmética, por definição, vai ser a frequência vezes o número 1, a frequência vezes o número 2, a frequência vezes xn. Então, eu vou multiplicar a quantidade de vezes que o número aparece pelo próprio número e somar com os outros produtos. E vou dividir, então, pela soma das frequências, que é a quantidade de números. Assim, eu posso resumir a fórmula dessa forma aqui. Somatório da frequência i vezes xi, i tendendo a 1, dividido por n. Onde esse somatório aqui é a frequência total. Vamos ver o primeiro exemplo. Considere os seguintes dados fictícios referente aos salários de 8 professores de uma empresa. Então, aqui nós temos os salários bem desatualizados, bem abaixo do piso nacional. Então, para eu calcular a média de salário desses funcionários, em vez de fazer 700 mais 820, eu posso, então, pegar as frequências. O 2 multiplicado por 700. O número 700 aparece 2 vezes. O número 820 aparece 4 vezes. O número 1500 aparece uma vez. E o número 3.200 também aparece uma vez. Então, aqui eu tenho 2, o 4, 1 e 1 são as frequências, que é a quantidade de vezes que esses números aparecem. Vou fazer, então, e dividir tudo pela soma das frequências. 2 mais 4, 6, 7, 8. Essa frequência, na verdade, é a quantidade de números que nós temos aqui. Então, aqui nós vamos ter, primeiro fazendo o produto aqui entre eles. 2 vezes 700, 1.400. Não vai caber. Vou fazer lá em cima. Dois vezes 700, 1.400. Quatro vezes 8.200 vai dar... 8 vai 1. 33.800, mais 1.500, mais 1.300.
Aqui é 32.800. 8.200 vezes 4, 32.800. Então, multipliquei o que tinha para ser multiplicado. Continuar aqui a divisão por 8. Fazendo o somatório de tudo, nós vamos ter, então, 32.800 com 1.500, 34.300 com 1.300, mais 1.400. Então, nós vamos ter 37.000. Claro que a gente pode fazer isso bem mais rápido. 37.000 dividido por 8. Nós vamos ter 4.625. Oh, gente, tá errado. Sabe por que tá errado? Porque bem aqui não é 8.200, é só 820. E aqui não é 1.300. Aqui é 3.200. Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. 2 vezes 700, 4 vezes 820, 1 vezes 1.500 e 1 vezes 3.200, que é o salário. Os salários maiores aqui, ó, 1.500 e 3.200. Aqui tá certo. 840 vezes 4 dá 3.200. Cadê o ponteiro? 820 vezes 4 dá 3.280. 3.280. 1.500 vezes 1 e 3.200 vezes 1, 3.200. Somando, então, todos os salários aqui acima, 1.400 mais 3.280 mais 1.500 mais 3.200, 9.380 dividido por 8 dá R$ 1.172,50. Então, em média, o salário desses 8 funcionários. R$ 1.172,50. Então, aqui é um exemplo onde eu posso usar a média ponderada, onde eu vou precisar ter frequências e multiplicar pelo número, somar tudo e dividir pela quantidade de frequências. Poderia fazer com a média simples, sem precisar multiplicar ninguém? Poderia. Só que o cálculo seria bem maior, que eu iria organizar o cálculo somando tudo e assim, para ser mais rápido, dá certo assim. Aqui eu tenho o exemplo de uma média aritmética simples, como não teve frequências, os números não se repetem, então eu posso trabalhar, na verdade eu vou trabalhar com a média aritmética simples. Quando eu tenho uma tabela e quero trabalhar a média aritmética nessa tabela, eu tenho aqui nota em provas e tenho o número de estudantes. Então, quer dizer que 3 estudantes tiraram 20, 6 estudantes tiraram 35 na prova, 2 estudantes tiraram 4. Então, essas notas aqui são os valores de X e esse número de estudantes são a frequência. Então, eu posso fazer logo rápido, fazer o produto, então, de todos esses e depois somar e fazer mais rápido. Sem precisar organizar 20 vezes 3, 35 vezes 6, eu vou colocar logo os resultados aqui. Como calcular a média aritmética através de uma tabela, dos dados em tabela. Então, 23 alunos tiraram nota 20, então aqui vai ficar 60. Multiplicando a variável x por a frequência f,
35 vezes 6, 210. 40 vezes 2, 80. 60 vezes 10, 600. 65 vezes 8, 520. 75 vezes 16, 1.200. 80 vezes 3, 2.400. 240. E 100 vezes 2, 200. Então, eu posso fazer até assim, de uma forma mais rápida. E agora, então, fazendo a média, eu vou fazer o somatório logo de todos os resultados. 60 mais 210, 270 mais 680, 270 mais 680, mais 1.720, mais 2.600, dá 4.320, o somatório de tudo isso, 4.320, dividido pela soma das frequências, pela quantidade de estudantes, que dá 50 estudantes. 4.320 dividido para 50. Então, a média das notas desses alunos foi 86,4. 86,4 pontos. Tranquilo também calcular a média aritmética ponderada para uma tabela em dados simples. E agora a gente vai aprender a calcular a média ponderada em uma tabela com intervalos de classe. O que significa intervalo de classe? É isso aqui, onde a primeira classe contém 8 pessoas que ganham entre 500 e 700 reais. Quando os dados são agrupados em intervalos de classe, que é isso aqui, convenciona-se que todos os valores incluídos em um determinado intervalo coincidem com o seu ponto médio. E o cálculo da média aritmética é dada pela fórmula acima, onde x é o ponto médio da classe. Cadê a fórmula? A fórmula acima não apareceu aqui, mas é essa fórmula bem aqui. Então, aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o ponto médio. Então, consideremos a tabela abaixo referente aos salários do mês de março de 44 professores de uma escola. Então, aqui eu tenho os salários e as frequências. A primeira coisa que eu vou fazer para calcular, então, a média aritmética de tudo isso, que vai ser igual ao somatório das frequências FI vezes o ponto médio, dividido pelo somatório das frequências, que é φ. A fórmula é essa, o somatório de tudo. Primeira coisa, então, que eu vou calcular é o ponto médio. Vou colocar logo aqui o ponto médio.
Então, de 500 a 700, o ponto médio vai ser 600. O que é o ponto médio? É a média aritmética simples entre os dois. Então, eu tenho 500 e 700. 500 mais 700 dá 1.200, dividido por 2, 600. Nem precisa fazer o cálculo aqui, já dá para saber que é 800. Aqui é 1.000. Aqui é 1.200. 1.400. 1.600. 1.800. Agora, esse ponto médio é o que nós vamos multiplicar pela frequência. Na tabela simples, a gente pega a variável e multiplica pela frequência. Aqui, como nós temos intervalo de classe, a gente calcula o ponto médio para poder multiplicar pela frequência. Então, multiplicar isso aqui, nós vamos ter, então, 4.800, 600 vezes 8, 4.800. 800 vezes 20, 16.000. 1.000 vezes 7, 7.000. 1.200 vezes 5, dá 6.000. 1.400 vezes 2, 2.800. 1.600 e 1.800. Agora nós vamos, então, encontrar essa média fazendo o somatório de todos esses produtos que nós fizemos. 4.800 mais 16.000, mais 7.000, 6.000, 2.800, 1.600, 1.800, 40.000. 40.000 dividido, então, pela soma das frequências, que é a quantidade de professores, então vai dar 44. 40.000 dividido por 44. Soma das frequências aqui, a média, então, vai dar R$ 909,09, a média do salário desses 44 professores. Então, aqui é só lembrar de calcular primeiro o ponto médio, que é somar os extremos e dividir por 2. E aí, depois, multiplica pela frequência, soma todos os resultados e divide pela quantidade das frequências. Olha aqui o cálculo já feito. A média aritmética para dados agrupados em classe, que foi o que nós acabamos de ver, isso aqui são dados agrupados em classe. A fórmula é o seguinte, como eu já falei, é o somatório da frequência vezes o ponto médio dividido pelo somatório da frequência, que é o somatório da frequência. Esse meu F aqui tá ridículo. P é o ponto médio de cada classe. Aqui mais 2 exemplos, vou fazer esse aqui. Esse aqui é mais um exemplo, quem quiser ficar à vontade para responder. Depois vem esse aqui, considere a distribuição. 180 a 200, 200 a 220, então aqui a gente percebe que nós temos uma tabela com intervalo de classes. Vamos então primeiro calcular o ponto médio.
De 180 e 200, o ponto médio vai ser 190. 210, o ponto médio aqui. O ponto médio aqui, 230. 250. 270. Agora eu vou então multiplicar a frequência pelo ponto médio, igual já foi feito, e fazer então o somatório de tudo. Vou fazer direto aqui. 4 vezes 190 mais 18 vezes 210 mais 2.300 270 vezes 3. Então, multiplicando e somando tudo, vai dar 8.900. Essa questão nem está contextualizada, é só uma questão limpa e seca. Dividido pela quantidade de frequências que está aqui, que é 40. Então, nós vamos ter, em média, o valor de 222,5. Pronto. Então, mais um exemplo sobre cálculo da média através de intervalo de classe. Acredito que deu para todo mundo entender. Agora vamos para a segunda medida de tendência central, que é a mediana. O termo mediana refere-se a meio. Então, dado um conjunto de informações numéricas, o valor central corresponde à mediana. Dessa forma, é importante que esses valores, primeiro, eles sejam organizados em rol, ordem crescente ou decrescente. Quando uma série é constituída, então, gente, a mediana, ela vai ser o valor central de uma série de dados, sendo que esses dados, eles têm que ser organizados em ordem crescente ou decrescente. Como se eu tiver os números 2, 3, 5, 8 e 9. A sequência aqui. Quem vai ser a mediana? Exatamente o valor da posição central, que é o 5. Só que se eu tenho uma sequência de valores, que essa sequência seja uma quantidade par de valores, eu não vou ter nenhum número no centro. O que que eu vou fazer então? Eu vou pegar os dois do centro e tirar a média. 5 mais 8, 13, dividido por 2, 6,5 vai ser então a mediana. Então, ela acontece dessa forma. Só que em intervalo de dados com muitos valores, digamos que eu tenha 110 valores, quem é que vai ficar na posição central? Aí, para eu saber a posição central, eu vou então ter duas fórmulas. Para eu calcular a posição central de uma sequência de números pares, eu vou pegar então a posição, que é chamada de P é a posição, e vou calcular a posição, então, de quem vai ocupar o meio. Numa sequência de números pares, eu vou ter dois meios, na verdade. Então, a primeira posição, eu vou pegar os 110 valores e vou dividir por 2, que vai dar 55. Então, eu sei que a posição P1 vai estar no 55º termo e no 56º termo. Sempre é o P1 mais uma unidade, 56º termo. Então, eu vou localizar quem é que está no 55º e 56º termo, somar esses valores e dividir por 2. Aí eu vou encontrar, então, quem é a mediana para os valores de sequência par. Para os valores de sequência ímpar, é só eu pegar a quantidade de valores que tiver. Por exemplo, se eu tiver 5 valores, quem vai ocupar a posição do meio vai ser o número que estiver na posição terceira posição.
2 para cá, 2 para lá, e quem estiver na terceira posição vai ser a mediana. Então, para eu calcular essa posição, quando eu tenho uma quantidade grande de números, basta eu, por exemplo, se eu tiver 235 valores, quem vai ocupar a posição central? Basta eu pegar o 235, somar com a unidade, que vai ficar 236, e dividir por 2. Então, a posição da mediana, isso aqui não é a mediana, é a posição da mediana. Eu vou pegar, então, 236 e dividir por 2, 118. O número que estiver nessa posição aqui é que vai ser a mediana. O número que estiver na posição 118, 78º. Vamos aos exemplos. Calcule a mediana nessa série. Do jeito que está aqui, eu não posso calcular a mediana. A primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar em rol. 1, 3, depois nós temos o 4, depois o 6, depois o 7. É claro que dá para fazer de uma forma mais rápida. Vou fazer aqui essa bem devagar, mas as próximas a gente já acelera. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16 e 19. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Quem vai ocupar a posição central? Então aqui é bem tranquilo para eu entender e perceber quem está na posição central. Se são 9 números, então quem vai ocupar a posição central é o número 7. Então 7 já é a mediana. 4 para lá, 4 para cá, a posição central está aqui e é o número 7. Se fosse para eu usar a fórmula, que não precisa, visualmente eu já consigo identificar quem é o número do meio. Se fosse para eu usar a fórmula, eu tenho então 9 números. Eu vou pegar 9, somar com a unidade, que vai dar 10, dividir por 2. Então, eu vou encontrar a posição que a mediana vai ocupar, que vai ser o quinto número. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto número aqui é o 7. Pronto. Assim eu vou fazer com o exemplo 2. Não vai precisar eu fazer. E agora a gente vai calcular a mediana para dados agrupados. Quando estamos trabalhando com dados tabulados, que é em tabelas, mas não agrupados em classes, quando aparecem repetições de valores, o cálculo da mediana é feito através do procedimento análogo, bem igual ao que nós acabamos de fazer, lembrando, contudo, que agora temos frequências correspondentes a cada variável. Então, aqui eu tenho a variável 2, 4, 5, 7 e 8, que nós não sabemos do que se refere essa tabela. A frequência quer dizer que aparece o número 2 duas vezes, aparece o número 4 5 vezes, aparece o número 5 8 vezes, e a frequência acumulada que vocês viram no cálculo que eu fiz nas aulas passadas, como é que nós calculamos essa frequência acumulada. Então, a tabela aqui já está pronta, apenas para nós calcularmos, então, a mediana. No total, eu tenho 25 números. Então, quem vai ocupar a posição central? Vou calcular a posição primeiro. Tá aqui já. Vou pegar 25, como é o número ímpar, somar com 1 e dividir com 2. Então, aqui eu vou ter a posição 13ª. O número que representa a mediana está na posição 13ª. Então, como é que eu vou localizar aqui a posição 13ª desses 25 números? É só eu perceber que aqui já tem 2, mais 5, 7, 7 mais 8, 15. Então, até aqui eu vou ter do número 8 ao número 15. Então, o número 13, a posição 13ª está aqui. Então, a mediana para esse valor aqui, que é o ME, vai ser o número 8. Entenderam? É como se eu pegasse esses 25 termos e fosse, então, distribuí-los em rol, como se fosse assim. Aparece 2 vezes o número 2. Aparece 5 vezes o número 4. Aparece 5 vezes o número 8. Aqui são 5 vezes o número 4.
aparece... Peraí que eu fiz errado. O número 4 aparece 5 vezes e o número 5 aparece 8 vezes. Então, o número que vai ocupar a posição 13ª aqui, quem é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É esse número bem aqui, que está na posição 13ª. Se eu continuasse aqui, aí eu ia ter 25 números distribuídos dessa forma em rol. Quem ocupa a posição central é o número 5. Para eu não precisar fazer isso, é só eu pegar a quantidade de frequência, que é um número ímpar, somar com 1, dividir por 2, aí eu encontro a posição da minha mediana. Então, aí eu vejo onde é que está a posição 13ª. Aqui eu já tenho 2 mais 5, 7. Então, a 13ª está aqui, ó, nesse intervalo aqui. Nesse intervalo aqui, a variável, então, que pertence à mediana é o número 5. Então, a mediana é 5. Eu tinha colocado aqui 8, mas o 8 é para entender, para calcular, localizar onde é a posição. E aí, a mediana é a variável 5. Vamos ver mais exemplos. Cálculo da mediana na seguinte tabela. Aqui eu já tenho a variável 3, 5, 6, 7, 9. O número 3 aparece 5 vezes, o número 5 aparece 4 vezes, e assim nós temos 26 números ao total. Lembrando que agora nós temos uma sequência de números pares. Para eu calcular a posição, eu vou dividir 26 por 2, que dá 13, e vou adicionar 1, que vai dar 14. Então, a mediana está nessas duas posições, 13ª e 14ª. Então, vamos ver quem está aqui na 13ª e 14ª. 5 mais 4, 9. 9 mais 6 já dá 15.